Oi, gente, voltamos aqui então para concluir essa parte de revisão de biomarinha da matéria que foi dada até agora. A gente vai terminar com a parte de águas e correntes marítimas, né? Falando um pouquinho também sobre pressão, lembrando que na altura no nível do oceano, a gente tem a pressão de uma atmosfera, que é a força, que é a pressão que toda a camada de gases que existem em contato com a gente faz sobre a gente daqui até o limite da nossa estratosfera. Bom, a atmosfera é muito menos densa do que a água do mar. E a cada 10 metros de coluna d'água, a gente adiciona a pressão equivalente à atmosfera. Então a gente vai chamar isso de uma ATM. Então a 0 metros de profundidade a gente tem uma ATM, que é dada pela atmosfera. A 10 metros de profundidade a gente tem duas ATMs, que é uma da atmosfera e uma dessa coluna d'água de 10 metros. A 40 metros de profundidade a gente vai ter 5 atmosferas dadas pela coluna d'água, 4 atmosferas dadas pela coluna d'água e mais uma atmosfera dada uma ATM dada pela atmosfera. Então, quanto mais baixo, maior a atmosfera, maior a pressão que a gente vai estar sofrendo. Animais que vivem nas profundezas têm dificuldade de se deslocar em direção à superfície porque eles absorvem gases a grande pressão e quando eles sobem, esse gás expande e pode dar embolia nesses animais. É diferente daqueles que realizam grandes mergulhos, que eles pegam ar em pressão atmosférica normal, a 1 atm, aqui na superfície, mergulham, o ar é pressurizado, só que quando eles voltam na posição inicial, que é aqui na superfície, eles voltam ao gás naquele volume que tinha anteriormente, que o volume é 1 atmosfera, então ele não sofre de embolia. Por isso que uma baleia cachalote consegue fazer esse deslocamento vertical tão grande nos oceanos. Bom, e existem grandes circulações oceânicas também, que a gente chama isso de correntes marítimas, e que estão intimamente relacionados à circulação dos nossos fluxos de ventos e também com a rotação da Terra, tá? Outra coisa que influencia também é a disposição das massas continentais desviando as correntes marítimas em alguns ângulos não esperados. Se a Terra fosse simplesmente uma gota d'água, as correntes marítimas iam deslocar de forma mais homogênea. Tá? Essas correntes marítimas elas desempenham um papel importantíssimo na distribuição de calor no nosso planeta, levando água quente dos trópicos em direção ao polo e trazendo água fria dos polos em direção aos trópicos, fazendo com que o nosso clima fique um clima mais próximo do temperado. Bom, e por que os ventos circulam e auxiliam na formação das correntes marítimas? Os ventos eles circulam porque na região do Equador, onde tem muita incidência de sol em ângulos retos, né, em ângulos muito acentuados, existe uma grande aporte de calor aos oceanos, fazendo com que essa região, o ar fique mais rarefeito e tende a subir, subindo as regiões mais superiores da atmosfera. Quando ele chega nos limites da atmosfera, ele resvala e vai em direção aos polos, tá? Esse ar aquecido que passa lá por cima, aquecido entre aspas, né? Que se aqueceu e passou perto dos polos, ele vai descer na região dos polos, empurrando um ar frio que vai ocupar o espaço dele lá no Equador. Então fica fazendo um círculo de ar. Ar quente passa lá por cima, desce nos polos super resfriado já, né? Porque ele vai perdendo calor para o espaço, desce nos polos e carrega esse ar com pouca temperatura em direção ao Equador, fazendo uma circulação de temperatura atmosférica do nosso planeta, tá? Esses aí são o que a gente chama de ventos alísios, são os ventos que vão fazer a circulação entre o Equador e os polos. Quando ele passa, um ar frio passa varrendo a superfície do continente, dos oceanos e dos continentes, ele carrega um ar um pouco mais frio, resfria o planeta desse jeito, né? Ajuda a resfriar o planeta. Além disso, ele vai atritar com a água na superfície dos oceanos, criando ali uma força de tração que vai formar as correntes marítimas, né? Seria muito simples de observar o planeta, esse fenômeno de circulação do ar em direção polo-equador, polo-equador, bem próximo aos oceanos, então ele faria correntes perpendiculares ao Equador, correntes marítimas. Acontece que o nosso planeta ele gira, né?
E quando ele gira, ele cria uma distorção nesse ângulo em que o vento passa pelos oceanos. Esse fenômeno é conhecido como fenômeno Coriolis e que ele é muito fácil de observar em experimentos simples. É fácil de observar também na época de temporadas de furacões e ciclones do hemisfério sul. Furacões sempre vão girar no sentido horário e ciclones sempre vão girar no sentido anti-horário. Isso porque o efeito Coriolis ele distorce. Veja só no próximo nessa aqui. O efeito Coriolis, em vez de permitir com que os ventos alísios soprem em direção perpendicular ao Equador, ele vai fazer com que os ventos sofram uma inclinação, porque a Terra vai deslocar nesse percurso. Fazendo essa inclinação, então vamos seguir aqui uma partícula de vento que está aqui, ó, arrastando o oceano junto com ele. Então, quando a gente olha o perfil de circulação dos ventos e dos oceanos, na verdade, relacionados a esses ventos aqui no hemisfério sul, a gente percebe que ele está girando aqui no sentido anti-horário. No hemisfério norte é o contrário, ó. Pega aqui e vem para cá, pega aqui e vem para cá, pega aqui e vem para cá, então ele vai girar sempre no sentido horário. Então, se vocês olharem uma foto de um furacão, vai estar sempre no sentido, olhar a foto de um ciclone do hemisfério sul, sempre no outro sentido, porque o efeito Coriolis distorce o ângulo dos ventos alísios, né? Então, a gente tem as correntes marítimas que elas seguem esse mesmo processo. Olha só as correntes marítimas do sul, elas estão sempre girando no sentido anti-horário, seja essa daqui no Pacífico, seja essa daqui no Índico, seja essa daqui no Atlântico. E as correntes marítimas do norte sempre no sentido horário, seja essa no Atlântico Norte, no Pacífico Norte, seja essa no Atlântico Norte. Então elas sempre vão seguir esse padrão, tá? É claro que essas daqui são as macrocorrentes, tá? A tendência das correntes. Mas existem correntes menores que sofrem influências múltiplas, principalmente devido ao relevo do fundo do oceano, igual eu falei para vocês agora há pouco, tá? Isso distorce e resvala algumas correntes marítimas. Bom, então quando a gente olha as correntes marítimas do norte e do sul aqui no Atlântico, a gente percebe que as embarcações também utilizam disso para poder se deslocar. Um barco que sai de Portugal e vai para a África do Sul, ele vai, pega carona aqui com essa corrente do norte, passa aqui pela linha do Equador e pega carona de novo com essa corrente do sul. Por quê? Porque se ele seguisse mais próximo à costa africana, ele ia ter que remar contra a corrente na região da costa africana e ia acabar gastando mais combustível e demorando mais a sua viagem. Então ele usa de carona as correntes marítimas. É muito importante para traçar rotas de navios. Essas que eu falei, gente, são as correntes de superfície, que são formadas devido à diferença, ao atrito com os ventos alísios. Mas existem também as correntes de profundidade, né, que são geradas principalmente devido à diferença de densidade das águas do oceano, principalmente devido à diferença de salinidade e de temperatura da água. Elas vão circundar o oceano todo. Aqui tem os grandes fluxos de correntes marítimas, tá vendo? Azul são correntes mais profundas e rosa são correntes mais rasas, mas não são de superfície, tá? São simplesmente mais rasas. As azuis mais profundas, elas são mais frias também. E quando ela passa aqui próximo ao Brasil, parte dela se desvia e tem aqui uma corrente uma zona de ressurgência, onde essa corrente fria vai aflorar na superfície. Por isso que a gente tem Cabo Frio, tem Búzios, tem aquele litoral mais gelado ali do litoral do Rio de Janeiro, né? Então elas seguem perfis de distribuição bem diferentes do que acontece das correntes de superfície, né? Eu vou fazer um outro videozinho agora para falar um pouquinho sobre ondas e marés e espero vocês daqui a pouquinho lá.